pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos trabalhar com acidentes de trânsito. O banco de dados é o mesmo do último vídeo. Caso vocês não tenham visto o último vídeo, vocês podem acessar através do card. Nós já inserimos banco de dados no QGIS em outros vídeos, mas esse é um banco de dados com algumas particularidades, porque nós temos agora um banco de dados com coordenadas. Então, ele tem uma geometria, essa geometria é pontos. Esse arquivo ele está no formato CSV, então o arquivo que estava no Excel eu transformei nessa extensão CSV. Eu vou abrir, automaticamente ele já faz o reconhecimento do nosso arquivo. O que tem de diferente que a gente ainda não viu? Essa definição de geometria. E ele também já carregou as coordenadas dos pontos. Isso também já foi mostrado no vídeo anterior. Esse banco de dados tem uma coordenada x e y. E essa coordenada ela é do sistema de referência do SIRGAS 2000. Ele é o UTM e a zona UTM que fica a cidade de Belo Horizonte é o 23 Sul. Então, aqui no meu ele pegou automático, mas caso o de vocês não seja automático, x e y são as coordenadas que estão dentro do banco de dados e a geometria do nosso arquivo é esse. Posteriormente, é só vir e adicionar a camada. Eu já tenho a camada aqui adicionada no meu mapa. Outra coisa, eu tenho essa camada aqui dos bairros da cidade de Belo Horizonte e nós vamos trabalhar com ele junto. Então, os pontos dos acidentes ao longo de toda a cidade de Belo Horizonte. Se a gente deixar o mouse aqui em cima, pode perceber que esse arquivo ainda está trabalhando com a extensão CSV. Não é muito interessante continuar trabalhando com um formato que não é nativo de um SIG, portanto, vocês podem vir clicando com o botão direito, pode vir aqui em exportar, salvar feições como eu salvei uma nova camada de pontos, agora no formato GeoPackage, que é um formato próprio do QGIS. É importante vocês perceberem que esse mapa da cidade de Belo Horizonte, ele está configurado para esse sistema de referências que é o UTM, é o SIRGAS 2000, UTM Zona 23. A primeira coisa que nós vamos fazer é entender que esses dados eles são uma única camada. Então, se eu ligo e desligo todos os pontos, eles vão sumir. E se por um acaso eu quero trabalhar apenas com uma localidade do mapa de Belo Horizonte, eu vou ter que então recortar essa camada de pontos de acordo com a região que eu quero trabalhar. E isso também nós já fizemos em outro vídeo, que é a função recortar aqui nas ferramentas de vetor. Então eu vou fazer rapidamente esse passo. Primeiro, o que eu vou fazer? Na minha camada de bairros, eu quero encontrar qual bairro que eu quero separar. Eu vou vir aqui na tabela de atributos e vou fazer um filtro de acordo com o nome do bairro. E eu quero fazer então uma seleção com o bairro Nova Suíça, certo? E aí eu venho aqui em selecionar feições, eu selecionei essa feição que tem como nome do bairro Nova Suíça, ele aparece aqui já selecionado. Se eu sair da tabela de atributos, desligar os pontos, eu tenho o bairro Nova Suíça selecionado. Isso significa que eu vou tirar apenas os acidentes que ocorreram dentro do bairro Nova Suíça. Então, vetor, geoprocessamento, recortar. Qual que é a camada de entrada? Os acidentes. Essa é a camada que eu salvei, que eu estou trabalhando, né? Que não é aquele arquivo com extensão CSV. E aqui, a camada de sobreposição, né? Aquela que vai dizer aonde que eu quero cortar,
os bairros. Porém, eu quero apenas as feições selecionadas ou aquele bairro, né, o Nova Suíça, o qual eu selecionei. Vou dar a executar. Nós vamos então criar uma nova camada de pontos apenas para o bairro Nova Suíça. Então, percebam que eu desliguei a camada de acidentes, ele desligou todos e manteve agora uma nova camada que são os acidentes apenas do bairro Nova Suíça. Essa divisão dos bairros, se vocês perceberem, são as próprias vias. Então, alguns acidentes eles não estão entrando dentro desse recorte, principalmente esses que estão exatamente em cima da linha de divisão. Feito isso, agora nós vamos fazer uma camada com um mapa de calor. O mapa de calor nós também já executamos no vídeo passado, só que dentro do Excel. Agora nós vamos desenvolver esse mapa de calor aqui no QGIS. Eu já tenho essa parte aqui, a caixa de ferramentas de processamento. Aqui nós vamos procurar a função de mapa de calor. Então eu vou escrever mapa de calor, ele já apareceu aqui para nós. Clica duas vezes e ele vai pedir então quais são os parâmetros. Essa camada tem que ser uma camada de pontos, e eu vou dizer para ele qual que é essa camada. O raio, esse raio na verdade é a abrangência de cada um dos pontos. Vamos colocar mais ou menos 500 metros. Outra coisa que ele pede é o tamanho do pixel. O tamanho do pixel 0,01 é muito pequeno, isso vai exigir do seu computador, do processamento, muito tempo. Tá? E aí aqui, nas opções de linhas aqui, ele vai dar mais ou menos o tamanho, a quantidade, né, de linhas e colunas que o arquivo vai ter. Quanto mais linhas e colunas, maior o tempo de processamento. Então, se eu diminuir os pixels aqui, mais tempo ele vai ter para processar. Então eu vou colocar 50, e aí a gente vai ver que ele vai processar bem mais rápido. E aí eu vou mostrar alguns arquivos para vocês, essas diferenças aí de pixels e mesmo do raio. Então isso, na verdade, são ajustes que tem que ser efetuados conforme o objetivo do seu trabalho. Então aqui tem o raio opcional. Na verdade, se eu tivesse alguma camada dentro do meu projeto que fosse o valor do raio, o valor do raio individual, por exemplo, de cada uma dos pontos, eu poderia colocar. Aqui é o peso. Se eu tivesse alguns pontos em que o peso, né, seria maior, aqui são as funções, né, e algumas outras opções mais avançadas que nós não vamos mexer. Então, executa. Rapidinho ele já trabalhou para nós aí. Eu vou desligar. Na verdade, ele trabalha aí com branco e preto, né? A ideia é que a gente visualize isso de uma maneira diferente. Eu já tenho aqui também a estilização de camadas. Eu vou jogar isso na banda simples falsa cor, em que ele vai mostrar para nós mais ou menos essa imagem onde os pontos estão mais claros, né? Está indo para o amarelo até o azul. Então esse ponto aqui seria o ponto com maior quantidade de acidentes. Vejam, nós temos dois processamentos. Um é com um raio de 1000 metros e o pixel configurado como 5. E aí ele se comporta dessa maneira, ele aumenta, né, a área aqui do desenho por ter um raio de 1000 metros, e ele aparece essas informações dessa maneira. E com um raio de 500 e o pixels também configurado como 5. Valores de pixels menores, ele faz um mapa bem mais preciso, só que também o processamento do computador ele leva muito mais tempo, assim como a quantidade, o tamanho desse arquivo do tipo TIFF, né, de imagem, ele é muito maior.
Olha só, nós percebemos que essa região aqui, dentre todas as opções de processamento, ela apareceu sempre com a quantidade de acidentes muito grande. Para verificar apenas essa localização, nós podemos selecionar um desses pontos. Vou processar um buffer de 500 metros apenas para as feições selecionadas e vou executar. Agora nós temos aqui, eu vou colocar embaixo dos pontos, nós temos uma área que está abrangendo ali os 500 metros, né, o raio de 500 metros, e eu posso novamente recortar esses pontos aí de acordo com o meu buffer. Então, a área de entrada são os dados de acidente e a região é a camada que nós acabamos de processar. Eu vou executar. Agora nós temos uma nova camada apenas com esses acidentes que estão nessa região. Vou abrir a tabela de atributos. Nós podemos visualizar quantos acidentes em um raio aí de 500 metros tem cadastrado. Então, aproximadamente 316 acidentes em um raio aí de 500 metros daquele ponto com maior densidade de acidentes. Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.